Abra sua Bíblia, Atos capítulo 16, por favor. Atos capítulo 16. Irmãos, eu tenho estado muito feliz por algumas coisas que têm acontecido na nossa igreja e queria partilhar com vocês antes de começar a pregar. Primeiro, pelo modo como a nossa igreja tem crescido, no sentido de exposição bíblica, de comunhão, de interação, também um crescimento numérico, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Feliz também pela possibilidade de agora em dezembro nós estarmos cultuando a Deus já no terreno, aonde possivelmente vamos plantar uma igreja. Gente, isso é motivo de muita alegria. 16 anos de história e Deus escolheu neste ano a gente já ter uma direção para a gente plantar uma igreja. Deus seja louvado. E eu acho que assim, a gente fecha o ano com chave de ouro, sabendo que alguns jovens estão desejosos. Irmãos, eu quero chorar já. Porque eu sei que igreja é para isso, irmãos. É para plantar outra igreja, é para crescer espiritualmente conhecendo a Deus. A comunhão da nossa igreja tem sido uma bênção e para enviar missionários. Deus seja louvado por isso. Queria só compartilhar com vocês minha alegria. Atos capítulo 16, vamos dar prosseguimento, continuidade à nossa exposição do livro de Atos, que segue o tema Marcas da Igreja Primitiva. Vocês lembram do capítulo 15, da discussão teológica, acerca da salvação? Os gentios, eles estavam se convertendo, aceitando a Cristo, e os judeus, eles queriam que eles não apenas aceitassem a Cristo, porque não era suficiente para a salvação, mas eles queriam a circuncisão também. E Lucas, aqui escrevendo, claro, o relato do concílio lá, vai dizer que a decisão dos apóstolos e dos presbíteros disse nada disso. Salvação é de graça, não há nada externo que venha contribuir com a salvação. E nós temos aqui basicamente já a segunda viagem missionária de Paulo no capítulo 16. Irmãos, o capítulo 16 ele é fantástico. No mês 2, se não me falha a memória, no dia 2 do mês 2, eu preguei sobre Atos 16 aqui na igreja. Então tentarei não repetir a mesma mensagem, pregando apenas os primeiros versos de Atos 16. E vocês lembram aqui, basicamente, que Paulo tenta pregar na Ásia, Deus impede, Deus impedindo Paulo de pregar o evangelho. É um senso de humor muito grande, viu? E de repente Paulo tem uma visão, e um varão diz para ele: passa a Macedônia. E em seguida Paulo vai lá, prega o evangelho, claro, usado por Deus junto com Timóteo. Eles ganham ali a Lídia, a sua família, e todo o capítulo 16 é um capítulo fantástico. Mas eu queria partilhar com vocês algumas lições. Eu quero extrair a primeira lição dos versículos 1 a 3, Atos 16, os versos 1 a 3. Se você fechar a Bíblia, você vai se perder. Se você permanecer com a sua Bíblia aberta, você vai entender o que eu quero falar. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado o quê, irmãos? O discípulo chamado Timóteo. Deixa eu só recapitular aqui. Há uma discussão entre Paulo e Barnabé no capítulo 15, no finalzinho. E Barnabé resolve pegar João Marcos e sair com ele. E Paulo agora pega quem? Um discípulo chamado quem? Timóteo. Ok, lembre do nome Timóteo. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam o que, irmãos? Bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Como que era o testemunho de Timóteo nestas cidades aqui, irmãos? Era um testemunho bom, um testemunho legal.
Primeira lição que eu aprendo, claro, Paulo ali estava visando, olhando para Timóteo, como um processo de preparação ao ministério pastoral. Então traz Timóteo para perto, para treinar aquele jovem pastor, que posteriormente ele vai chamar de filho na fé. Não no sentido na fé, no sentido dele se converter por causa de Paulo, mas sim por causa da sua vó e da sua mãe, né? Mas filho na fé no sentido do ministério. E aí, gente, primeira lição que eu aprendo, Paulo não era nada besta. Paulo resolveu chamar Timóteo para que Timóteo acompanhasse Paulo no seu ministério, na sua vida. E a primeira lição que eu aprendo, queira pessoas que dão bom testemunho para fazer parte da sua vida. Paulo foi safo, foi inteligente, pastor Cleverton. Eu vou ficar, olha irmãos, por favor, olhem aqui para mim, por gentileza. Uma coisa é eu me relacionar com uma pessoa que não é crente, para ganhá-la para Jesus. Há algum pecado nisso, irmãos? Não há nenhum pecado, mas o ímpio, aquele que não tem Cristo como Salvador, ele não pode influenciar a minha vida de tal modo, porque ele não é regido, não é dirigido pela palavra de Deus. Então, para fazer parte da minha vida, para me aconselhar, para andar comigo, para fazer parte do ministério, para poder conviver diariamente a tal ponto que influencie minha vida e eu possa confiar minha vida a esta pessoa, tem que ser uma pessoa de Deus com bom testemunho. E aqui eu vejo que inúmeros crentes cometem um equívoco, não, mas deixa ele ficar perto aqui do nosso grupo, deixa ele influenciar a gente, porque a ideia é a gente ganhar ele para Jesus. Daqui a pouco está o não crente ganhando crente para o mundo. Eu não sei se vocês lembram de uma historinha, mas estava uma briga, isso é uma historinha, tá gente, não aconteceu, por favor. Um anjo do lado de cá do muro, e o demônio do outro lado do muro, e o anjo dizia: todos que estão aqui me pertencem, e o diabo: todos que estão aqui me pertencem, e quem está em cima do muro, o diabo disse: não se preocupe, porque quem está em cima do muro já me pertence também. Então, muitas das vezes a gente está andando em cima do muro, achando que estamos conquistando pessoas para Cristo, e eu vejo aqui, gente, Paulo, ele é muito inteligente, olhou para Timóteo. Gente, por que o autor resolve escolher e falar do bom testemunho de Timóteo? Para nos mostrar claramente, pessoas que exalam um bom testemunho, vale a pena trazer para perto. Paulo caminhou com Timóteo um bom tempo. Timóteo, eu estaria cometendo algum equívoco teológico, foi quase que o braço direito, daqui para frente no ministério de Paulo. Ao término da sua vida, ele escreve sua última carta para quem, irmãos? Paulo? Para Timóteo, para o pastor que ele confiou o ministério, confiou a vida. E o que é que ele diz a esse jovem pastor? Olha, vem me visitar. Aquele jovem João Marcos que eu rejeitei no capítulo 15, traz ele também, porque ele é útil no ministério. Primeira lição que eu aprendo, irmãos: queira pessoas que dão um bom testemunho para fazer parte da sua vida. Se relacione com não crente, se relacione sim com o intuito de ganhá-lo para Jesus, mas não receba influência. Não dê ouvidos. Irmãos, eu quero gente do meu lado que exala um bom testemunho. Por alguns motivos práticos, não precisa colocar não, tá, Lúcia? Mas por alguns motivos práticos. Primeiro, essa pessoa vai me acrescer muito. Segundo, essa pessoa tem um compromisso com Cristo. Terceiro, vai me confrontar quando eu errar. Não vai passar a mão na minha cabeça. O cara que está lá no mundão, ele não tem princípio. Eu vou cometer um erro, ele vai dizer o que? Tem nada não, isso faz parte, é normal. Paulo não era besta não, gente. Olhou para Timóteo assim, disse: ei, vamos andar comigo, vamos fazer parte do meu ministério. Quero eu crer, não há pecado em fazer isso, que Paulo, ao decorrer da caminhada, disse: esse vai me substituir, vou passar o cajado para ele. Esse aqui eu vou escrever minhas últimas palavras, minha última carta, dizendo: olha, vou passar o cajado para você aí. Então, gente, ande com pessoas crentes, tá?
pessoas que exalam bom testemunho. Amém, irmãos? Na empresa, lá onde você trabalha, no seu trabalho, na faculdade, na escola, pode se relacionar com todo mundo, não é pecado não, viu? Você é luz, você é sal, mas para trazer para perto, para entrar na sua casa no sentido assim, vida, casa no sentido vida, coração, só quem tem bom testemunho. Paulo sabia o que estava fazendo. Paulo trouxe para perto Timóteo, porque ele tinha certeza que aquele jovem pastor iria crescer muito na sua vida, iria abençoar muito sua vida. Dizem historiadores que Paulo terminou a vida de uma forma muito solitária, e de fato nós sabemos o relato bíblico, uma masmorra úmida, insalubre, mas ele estava só geograficamente falando, porque ele tinha Timóteo ao seu lado, outros também, pessoas que dão bom testemunho, pessoas que você traz para perto para caminhar, que exala Cristo, com certeza irão ficar com você nos momentos difíceis e nos momentos bons também, com certeza. Essas pessoas vão dar o braço para você na alegria e na tristeza. Paulo está preso, ele resolve escrever a carta para quem? Para Timóteo, o jovem que andou com ele lado a lado. Mas o texto continua, e eu queria continuar lendo com vocês. Versículo 4: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Quais decisões? As decisões do capítulo 15, que para ser salvo não precisa o quê? Circuncisão, basta só crer em Jesus. Eles saíram fazendo isso, espalhando a doutrina dos apóstolos, lembram? Que é uma marca da igreja de Atos. Eles saíram fazendo isso. E aí, versículo 5, assim as igrejas eram o quê, irmãos? Fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Versículo 6, e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo sai com Timóteo agora, seu companheiro de ministério. Olha, os apóstolos no concílio, foi decidido que salvação é só pela graça, ok? A igreja se animava, os gentios eram agregados, a igreja crescia em números, e de repente o Espírito Santo impede Paulo de pregar onde, irmãos? Na Ásia. Aí olha o versículo 8, o Espírito impede, olha a postura de Paulo no versículo 8, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. O que é que Paulo fez? O Espírito me impediu, o que é que eu faço? Vou contornar, vou obedecer. Segunda lição que eu aprendo, irmãos: esteja sensível ao não de Deus, não dê nenhum passo se Ele não permitir. Era legítima a motivação de Paulo de pregar na Ásia ou não era, pastor Cleverton? Qual era a motivação de Paulo pregar na Ásia, irmãos? Podem me ajudar, por favor. Ganhar para Jesus, não é? Sem me ajudaram foi nada, eu que estou dizendo. Qual era a motivação de Paulo de pregar o evangelho? Ganhar vidas para Jesus. O que é que o Espírito fala? Não vai para a Ásia. E qual é a postura dele? Vou insistir. Não, eu vou. O que tem de gente batendo na tecla que Deus já disse não, e tentando, gente, Paulo me ensina muito, Deus falou não, ele contornou de imediato. Sabe, meu irmão, não insista naquilo que Deus já disse não. Amém, irmãos? Não insista naquilo que Deus já disse não. Acabou, parou, contorne agora e continua caminhando, porque há um projeto maior de Deus. Paulo pensava assim, gente. Paulo pensou assim. A postura dele foi essa. Então esteja sensível ao não de Deus.
Não dê nenhum passo se Ele não permitir. Quem lembra de Moisés, sempre falo dele aqui. O que é que ele disse? Se o Senhor não for comigo, eu aqui não vou, que não sou doido. O doido foi eu que acrescentei, tá? Não está na Bíblia não. Se o Senhor não for comigo, eu aqui não vou. Irmãos, nós estamos numa campanha. Eu, o irmão Jalon, o Gilberto, o Marcos, a Gracinha, o pastor Jonas. Esqueci mais de alguém não, né? E o Alonso, o corretor. Nós saímos para visitar algumas casas aqui, 2 casas, né? E encontramos, irmãos, um baita de um terreno com uma casa. Um baita de um terreno num valor acessível pela fé. Pela fé acessível. Mas, meu amigo, se Deus disser não, sabe o que a gente tem que fazer? Contornar. A gente tem que estar muito sensível a ouvir a voz de Deus. Porque, irmãos, eu entrei na casa, eu quase ligo para a Rafaela: filha, vinha morar aqui comigo. Acho que foi o Jalon que falou, foi o irmão Marcos, não sei, foi Gilberto. Aqui cabem umas 3 famílias tranquilamente. Você não foi, Gilberto? Foi não, não foi? E ainda cabia a igreja, um espaço amplo. Mas o nosso segredo, irmãos, é estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Se Deus disser contorna, não vai, a gente não vai. Amém, irmãos? Vamos olhar uma outra casa. Hoje o Gilberto já viu um outro terreno, a gente não vai parar. Ganhamos um terreno lá, vamos plantar uma igreja lá, amém, irmãos? Ali foi a porta que Deus abriu, vamos plantar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ando por aqui com alguns irmãos que conhecem a história da igreja, e eu escuto alguns relatos. Eu vou partilhar com vocês 2 relatos. Pastor, aqui nessa rua de trás tem um prédio que ofereceram para a igreja por 150 mil, um terreno com algo dentro, e a gente rejeitou. Hoje vale 1 milhão. Pastor, há um tempo atrás, aqui na avenida principal do G. Barbosa, ofereceram isso, e hoje vale não sei quantos milhões. Daqui a 10 anos, quando a gente olhar para aquela congregação, a gente vai dizer: ainda bem que plantamos uma igreja aqui. Irmãos, ali é um lugar estratégico, um lugar maravilhoso. É distante? É. A igreja pode ir para lá agora? Creio que não. Se Deus quiser nos conduzir, Ele vai conduzir. Se Ele quiser que a sede seja lá, Ele vai fazer. Mas enquanto Ele não fala com a gente, vamos procurar com sensibilidade, para quando Ele disser não, a gente fazer o que, irmãos? Contornar. Paulo sabia disso. Meu amigo, dá um passo sem Jesus ir é furada. Assinar um contrato sem Jesus estar presente é furada. Os nossos olhos, eles conseguem enxergar só o hoje, agora, nesse momento. E os olhos de Deus. Tem um professor no seminário, Ximenes, né? Que ele pegava um piloto, uma caneta também. Ele dizia: isso aqui é a nossa vida. Eu dizia: o pastor Ximenes está doido. Isso aqui é a nossa vida. Endoidou de novo. Aí ele repetia: isso aqui é a nossa vida. Endoidou 3 vezes. Isso aqui é a nossa vida aos olhos de Deus. Ele sabe o início, o meio e o fim. Nós não conseguimos enxergar o fim. Então vamos continuar procurando. A gente não vai assinar nenhum contrato se Deus não falar. A gente não vai dar nenhum passo se Deus não for. A gente não vai se encantar com o que os nossos olhos estão enxergando agora, porque Deus está vendo o amanhã. Amém, irmãos? Paulo não se encantou com a Ásia. Não, eu vou pregar aqui. Ele contornou. Segunda lição: esteja sensível ao não de Deus. Não dê nenhum passo se Ele não permitir. Às vezes, irmãos, é muito mais valioso dar um passo atrás do que 2 à frente e depois quebrar a cara e se arrepender. Alguns podem dizer o seguinte: a igreja investiu pesado aqui. Eu sei famílias aqui que suaram. A igreja não está dando um passo atrás não, irmãos. Isso é estratégia dada por Deus, da gente segurar
para pensar no melhor, amém? Às vezes é melhor, sabe, contornar, e Paulo sabia disso. A motivação de Paulo era pregar o evangelho. Ele mesmo diz claramente que a vida dele não tem valor algum se não for cumprir a carreira, o ministério. Paulo queria ir para esse lugar para pregar o evangelho, e Deus disse: não vai. Eu repito a mesma coisa, né? Mas eu gosto, viu, pastor Cleber? Eu gosto, porque meu desejo é que as pessoas não saiam da igreja e quando dobrarem ali a esquina, o que foi pregado, nem lembro mais. Tá, irmãos, mas o texto continua. O versículo 8, Paulo me ensina muito. Ele volta, ele retrocede, ele obedece. Os versículos 9 e 10, eu consigo extrair duas lições. Os versículos 9 e 10. Acharam? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente, irmãos, como foi que ele fez? Esperou quantas semanas? Deus falou com Paulo, e ele esperou quantas semanas para obedecer? Imediatamente, a minha Bíblia diz isso, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o quê? O Evangelho. Segunda lição, irmãos, terceira lição, aprendo: esteja sensível à condução de Deus. Quando Ele fecha uma porta, é porque Ele já abriu outra. Nos versículos anteriores, o que é que Deus disse para Paulo? Não vai para onde? Não vá para a Ásia, para. O que é que ele fez no verso 8? Contornou. E o que é que ele aqui descobriu? Numa visão que Deus já havia preparado um outro local para ele pregar o Evangelho. Deus já havia aberto outra porta. Meu irmão, terceira lição que eu aprendo: esteja sensível à condução de Deus. Quando Ele fecha uma porta, é porque Ele já preparou, já abriu outra para você entrar, amém? Pode continuar tocando, não tem problema não, viu? Ah, desculpa aí a vergonha que eu passei. Entendi. Irmãos, quem colocou o desejo no coração de Paulo para pregar o Evangelho? Quem colocou, irmãos? Missão brota do coração de quem? Deus. Então será que Deus colocou no coração de Paulo o desejo de pregar o Evangelho, ia mandar ele não pregar na Ásia e depois não ia abrir uma outra porta para ele? Sabe o que eu descubro? Que a condução o tempo todo da história da igreja é de Deus. A condução sempre foi de Deus. Deus que determina a hora que vai para o campo missionário, viu, pastor Cleber? Deus que determina. Ele fechou a fronteira, Ele abriu fronteira. Eu não sei se é mito ou se de fato é um testemunho, mas eu já escutei esse testemunho como testemunho real em várias igrejas. Estou só reproduzindo. Não sei o nome do missionário, mas disse que ele estava... lembrei, sim. Era o conhecido como... Não é traficante não, porque traficante trafica droga, mas ele transportava Bíblia. Irmão André, não é isso? Não sei se este fato foi com ele. Contrabandista, obrigado, por isso que eu casei com você, irmã. Deus seja louvado, auxiliadora. E ele para num posto com a mala cheia de Bíblia, e os guardas vão lá e pedem para ele abrir a Bíblia, a mala. E era num país que não podia entrar a Bíblia. E ali ele pronto, agora perto quero estar, já junto aos teus pés. Já estava ali já com os santos no céu já. Aí disse que o guarda abriu a mala, olhou para um lado, olhou para o outro, fechou, bateu no ombro dele, disse: corra, porque as verduras vão ficar podres. Corra, as verduras vão apodrecer, corra.
Não sei se o guarda era crente, ou se Deus fazia enxergar a verdura, mas uma coisa é certa, a condução foi de Deus. Como também temos relatos na história, como de Estevão, que foi apedrejado e foi morto em prol da palavra, e Deus não poupou a vida. Sabe, queridos, estejamos sensíveis à condução de Deus para esta igreja, amém? A gente vai olhar um monte de casa, amém? Se ele ficar fechando as portas, vamos ter paciência, porque ele já preparou uma outra. É porque a nossa ansiedade, o nosso desejo de querer o hoje, o agora, o já, é grande demais. Mas eu amo Deus por isso, porque Ele fecha as portinhas e depois deixa a bênção assim escancarada. A gente olha para trás e faz, nunca teve a ver com a gente não, tem tudo a ver com Ele. Então, irmãos, vamos continuar olhando, vamos continuar avaliando, mas estejamos sensíveis. O irmão Jalom falou uma coisa que eu fui para casa e fiquei pensando. Ele disse: Deus, nós não precisamos ser espias que olham para a terra e ficam colocando dificuldade, mas precisamos ter pé no chão. Comprar um patrimônio de 5 milhões de reais, quem crê que Deus pode fazer isso? Eu creio. Mas cuidado com sonho, com fé e com utopia. Se Deus quiser que a gente compre um terreno amanhã de 5 milhões, aparece dinheiro na conta da igreja. Eu já vi dinheiro sair da boca de peixe. Eu não sei o que o peixe comia, mas que tinha dinheiro lá, tinha. Não sei qual era a dieta, eu queria descobrir qual era a dieta daquele peixe, para eu botar um monte de peixe em casa e botar eles para comerem. Quando eu abri a tilápia, está lá as moedinhas. Coisa linda, rapaz. Nós escutamos testemunhos de igrejas que construíram seus templos sem ter um realzinho sequer. Mas vamos ter pé no chão. Quando Deus abrir a porta, Ele vai deixar claro. Hoje, falo assim abertamente. Queria muito que os irmãos da comunhão todos assistissem a mensagem de hoje. Hoje, a porta que Deus abriu para a gente plantar uma igreja foi lá. Ele pode abrir outra aqui? Pode ou não pode, irmãos? Pode. Vamos parar de procurar? Não, mas qual foi a porta que Ele abriu? Escancarou que quem está doando quer abençoar para construir mais. Eu conversava com o pastor Jonas antes de ontem, nem lembro agora, Gracinha, na porta lá da casa dele. Pastor Jonas, se os americanos chegarem aqui e disserem: a comunhão comprou terreno, a gente vai dizer que não compramos, mas que já temos um, pode construir lá por enquanto. Vamos perder a bênção dos americanos também? Não. Se até ano que vem a gente não conseguir o nosso, vamos continuar na campanha, amém? Firmes, guardando nosso recurso, usando com sabedoria, pregando o evangelho, ganhando mais gente. E daqui a pouco, quando Deus quiser tirar a gente daqui, Ele tira rapidinho. Quer ver? Dizem, e eu acredito, que o arrebatamento está lá em Lucas, vai ser igual piscar dos olhos, né? Deus pode fazer também isso com a gente do dia para a noite. Pode pegar até um incrédulo. Diz: a partir de hoje isso aqui é de vocês, tome, está aqui, tudo prontinho já. Mas que possamos, irmãos, ter sensibilidade à condução de Deus. Quando Ele fecha uma porta, é porque Ele abriu outra. E hoje nós temos uma porta escancarada, amém? Vamos focar e vamos continuar seguindo a condução de Deus. Quarta e última lição. Pastor Clever, estou pregando besteira? Não, Bíblia, né? Está claro o texto. Não estou inventando, não estou forçando. Claro que o nosso contexto de convívio é esse. Quarta lição, irmãos. Observem aí nos versículos 10 e 9. Que ele teve a visão, imediatamente ele procurou partir para obedecer a voz de Deus. Porque ele concluiu, veja aí no finalzinho do versículo 10, concluindo que Deus nos havia chamado para o quê? Deus chamou Paulo, Timóteo, aquela igreja para o quê, irmãos?
anunciar o Evangelho. Quarta lição: quando Deus move, aí eu botei assim entre parênteses assim, ó, muda de lugar. Quando Deus move o seu povo, é porque Ele tem o propósito de anunciar o Evangelho, o seu nome. Se Deus nos tirar daqui e nos colocar 2 ruas aqui atrás, não é porque nós somos tão preciosos que Deus nos deu um lugar. A bênção não é um fim em nós mesmos, tá? Mas é um meio. Deus vai nos tirar daqui porque Ele tem um povo que está precisando em outro local ouvir a voz dEle. Ah, aquela igreja é tão linda, eu vou botar ela aqui. Claro que Deus faz isso, Deus cuida da gente, Deus cuida da sua família, amém? Eu e minha esposa agora estamos passando pelo 5º processo de mudança em 2 anos e alguns meses aqui em Maceió. 5ª mudança, estou me mudando mais do que cigano. 5ª mudança. Eu tenho certeza que Deus está me colocando num prédio para eu ganhar os meus vizinhos para Jesus. Não é porque Deus olhou, eu vou dar um apartamento para o Emily porque ele é tão... Deus faz isso, claro que Ele faz, Ele é bondoso, Ele cuida dos seus filhos. Mas eu não quero a bênção como um fim, eu quero a bênção como um meio para anunciar o nome dEle. E Paulo sabia disso. Olha o que ele falou. Eu vou resumir, gente, vou parafrasear. Deus não me permitiu ir para a Ásia, Deus me deu a visão para ir para a Macedônia, Deus me colocou aqui para anunciar o Evangelho. Se Deus nos levar a plantarmos esta congregação na Massagueira, é porque Ele sabe que ali tem gente precisando ouvir o Evangelho. Amém, irmãos? Se Deus nos colocar na avenida principal aqui, ó, da Pajuçara, ali, ó, Deus mandar fechar a Bale e colocar a igreja ali, naquela localidade ali, ó. Manda fechar o bombeiro ali, bota a igreja da comunhão ali. Lembra do bombeiro ali? Fecha o bombeiro ali, bota a comunhão ali. É com um propósito. Claro que é cuidado dEle, claro que é o amor dEle, mas o propósito é anunciar o nome dEle. A igreja tem que ser um farol dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. O foco principal da igreja é Jesus. Precisamos anunciar Jesus. Jesus é o centro, ponto final. Copia, cola, corta e manda para o David Leonardo. Só quem é o centro é Jesus. 4 lições, irmãos, que eu aprendo no capítulo 16 de Atos. Só os 10 primeiros versos, viu? Porque nós temos aqui depois a comprovação de que Deus mandou Paulo e Timóteo para ganhar gente para Jesus, para pegar o Evangelho. Foi a conversão de Lídia e a família, a conversão do carcereiro mais na frente, que ia se matar. Então, gente, o foco principal de Deus é anunciar a sua glória, é revelar o seu poder, é revelar o seu nome, é salvar pecadores, e é neste intuito que Deus vai nos mover deste lugar para anunciar o nome santo de Jesus, e ponto final. Nem um glorinha? Amém? Vamos revisar as 4 lições? Primeira lição: queira pessoas que dão um bom testemunho para fazer parte da sua vida, amém? Eu não vou pegar um ímpio e ficar ouvindo o conselho do ímpio. Imagina aí, pegar um ímpio e dizer, olha, vamos ali comigo olhar um terreno. Vou chamar os crentes da igreja, que fez parte da história. O pastor Cleber, tu tá desocupado? Eu disse, eu nunca estou desocupado, sempre tem alguma coisa, né? O pastor desocupado é complicado, né? Vamos ali rapidinho olhar umas casas com a gente. Cara, ora comigo aí por isso aí. Está perto de pessoas que vão agregar. Paulo chamou Timóteo. Segunda lição: esteja sensível ao não de Deus. Não dê nenhum passo se ele não for. Retorne. Deus fechou a porta, amigo, glória a Deus por isso. É porque Ele não queria que você entrasse naquela porta, porque Ele tem outra melhor, amém? Deus já fez isso comigo, eu creio que com vocês também. Ele fechou uma porta para abrir outra, e depois você olhou, ainda bem que eu não entrei naquela outra. Terceira lição: esteja sensível à condução de Deus. Quando Ele fecha uma porta, é porque
Ele já preparou outra. Paulo, não vá para a Ásia não, porque eu já preparei a Macedônia. Tem a família de Lídia que você tem que ganhar. Tem um carcereiro, você vai apanhar e vai ser preso para ganhar uma alma para mim. A família toda, na verdade, né? Do carcereiro. Quarta lição: quando Deus muda de lugar seu povo, é porque Ele tem o propósito de anunciar o Evangelho, o seu nome. Eu creio que Deus vai nos mover deste lugar, amém? Eu creio, no tempo dEle, o recurso pertence a Ele, o local pertence a Ele, e eu tenho certeza que o propósito é para anunciar o nome dEle, é para ganhar vidas para Jesus. Meu desejo é que a nossa igreja continue sendo o que ela está sendo, uma bênção, uma bênção. Vamos louvar a Deus? Olha, hoje a gente ganhou um presente, viu? Pastor Cleverton trouxe. Pastor Cleverton vinha aqui orar, aí pegava meu microfone, né? Eu acho que ele já entendeu. Só, olha, pastor, quando você me chamar para orar, use o spray, né? Que tem álcool aqui 70. Foi isso, não foi, pastor? A gente foi cuidar da gente, não foi? Então, a gente vai estar sempre higienizando os equipamentos, tá? Quando for estar passando para o outro. Obrigado, viu, pastor, pelo presente. A gente sempre recebe aqui bênção, viu? As portas estarão sempre abertas para receber bênção, viu? Vamos louvar a Deus. Amém.